Eliana Soares de Carvalho abriu os olhos e, no mesmo instante, percebeu que algo havia mudado. Não no quarto, decorado com o luxo que ela mesma havia aprovado para a ala VIP de sua rede de clínicas, mas no ar, na movimentação do pessoal, na forma como o médico-chefe, Dr. Sérgio Almeida, falava com Paulo, seu marido, atrás da porta. A voz de Paulo chegava abafada, mas Eliana conseguia distinguir as entonações. Ela fechou os olhos, deixando apenas uma fresta. Era um truque antigo que usava em negociações, quando queria ouvir o que diziam, fingindo estar distraída. Paulo Henrique Viana. A voz do Dr. Sérgio soava cansada e cautelosa. Sou obrigado a ser honesto. O estado da doutora Eliana é crítico. A insuficiência hepática está progredindo, apesar de todo o tratamento. Os órgãos estão parando, um a um. Estamos fazendo o possível, mas o quê? A tensão na voz de Paulo era evidente. No máximo 3 dias, talvez menos. Sinto muito. Seguiu-se o silêncio. Eliana conseguia ouvir o próprio coração batendo. 3 dias. Os médicos finalmente tinham admitido o que ela sentia há 1 semana. O corpo estava parando de servi-la. 49 anos. Um vasto império de clínicas particulares, imóveis comerciais na Avenida Paulista, ações, ativos. E 3 dias. A porta do quarto se abriu. Eliana não se moveu. Paulo entrou e ela captou o cheiro do perfume caro que lhe dera de aniversário. Ele se sentou na beirada da cama e pegou sua mão. Os dedos dele eram quentes e bem cuidados. 3 anos antes, aquelas mãos pareciam ser sua salvação contra a solidão. Um homem bonito, 10 anos mais jovem, atencioso e cortês. Ele trabalhava como administrador em uma de suas clínicas. Quando ele a convidou para sair pela primeira vez, Eliana se sentiu como uma adolescente. Ela não tinha filhos. O primeiro casamento havia acabado 20 anos antes, e desde então ela havia mergulhado de cabeça nos negócios. Construiu, expandiu, comprou. Tudo o que tinha agora, ela havia conquistado sozinha, antes do casamento com Paulo. Ele entrou em sua vida quando ela completou 46, e de repente percebeu que a casa estava vazia e as noites se arrastavam infinitamente. Paulo se inclinou mais perto. Eliana mal respirava, mantendo os músculos faciais relaxados. Ele pensava que ela estava inconsciente, sedada. As enfermeiras haviam dito isso a ele. De manhã, o marido perguntou se ela ouvia alguma coisa, e responderam que sua consciência estava inibida por medicamentos fortes. O que aconteceu a seguir, Eliana memorizaria até o último suspiro. Paulo apertou sua palma, passou o polegar pelo pulso dela e sussurrou com uma falsa ternura. Finalmente, eu esperei por isso por tanto tempo. Eliana tensionou-se por dentro, mas seu corpo não atraiu. Sua casa, seus milhões, continuou Paulo, e sua voz adquiriu uma entonação que ela nunca tinha ouvido antes. Tudo isso será meu agora. 3 longos anos. 3 anos eu aguentei, fingi, ouvi suas palestras sobre negócios e responsabilidade, sorri para suas amigas, deitei na cama com você. Ele riu ironicamente. Agora, finalmente, tudo vai acabar. Ele se levantou, soltou os dedos dela, ajeitou o cobertor com alguma preocupação ostensiva e saiu. Eliana o ouviu dizer a alguém no corredor, provavelmente uma enfermeira, para monitorar sua esposa com atenção, que ele voltaria em breve. A voz estava cheia de afeto e tristeza. Quando a porta se fechou, Eliana abriu os olhos. O teto girou, não por fraqueza, mas por raiva e horror. De repente, tudo o que havia acontecido nos últimos meses se encaixou em um quadro claro. A piora gradual da saúde. Primeiro uma leve náusea, depois fraqueza, tonturas. Os médicos atribuíam ao estresse e excesso de trabalho. Ela mesma pensava assim, mas 3 semanas atrás, quando uma crise aconteceu bem no escritório, ela foi levada para a clínica. Os exames mostraram desvios estranhos. Então, Eliana, desconfiando até de seus próprios médicos, enviou o sangue para um laboratório terceirizado em outra cidade. O resultado chegou a 5 dias, quando ela já estava internada. A análise toxicológica detectou vestígios de uma substância que não deveria estar ali. Um medicamento raro, usado em terapia paliativa para aliviar o sofrimento de doentes terminais.
Em doses baixas, causa sonolência. Em doses altas, leva à falência hepática e subsequente inibição de todos os órgãos. Eliana não acreditou na época. Pensou ser um erro de laboratório, mas pediu para repetir. O segundo exame confirmou. E agora, após as palavras de Paulo, não restavam dúvidas. Ela estava sendo envenenada, sistematicamente. Eliana tentou se levantar, mas o corpo não a obedecia. As mãos tremiam. Ela ficou deitada, olhando para o teto e tentando raciocinar. 3 dias. Se os médicos estivessem certos, ela tinha 3 dias para consertar tudo. Ela conhecia Paulo. Sabia que ele era bonito, charmoso e vazio por dentro. Mas pensava que uma vida confortável seria suficiente para ele. Tola. Ele queria mais. Ele queria tudo. Eliana lentamente virou a cabeça para uma porta. Alguém estava mexendo em um balde no corredor. Ela ouviu o barulho de água e o arrastar de um pano. Ela chamou baixinho. Moça, o barulho cessou. Em alguns segundos, a porta se abriu ligeiramente e uma auxiliar de limpeza espiou para dentro. Uma jovem, magra, com cabelos escuros presos na nuca por uma presilha. O rosto simples, agradável, sem maquiagem. Eliana já a tinha visto antes. Ela lavava os corredores, trocava a roupa de cama, esvaziava a comadre. Um trabalho pesado e ingrato. A senhora está mal? A auxiliar de limpeza deu um passo à frente, preocupada. Vou chamar a enfermeira. Não precisa. Eliana se forçou a falar claramente. Qual é o seu nome? Mirela Ferreira da Silva. Mirela, feche a porta. Preciso da sua ajuda. A garota hesitou, mas fechou a porta. Ela se aproximou, examinando o rosto de Eliana. A senhora está bem? Precisa de um médico? Estou em plena consciência. Eliana a olhou nos olhos. E preciso que você faça uma coisa por mim. Não diga a ninguém que estou lúcida, nem ao meu marido, nem aos médicos. Mas chame meu advogado, Dr. Ricardo Costa. O telefone dele está no meu celular na gaveta de cabeceira. Diga a ele que Eliana Soares de Carvalho pede que ele venha com urgência. Assunto pessoal. Mirela balançou a cabeça. Mas eu não posso. Isso não é minha função. Se eles descobrirem... Se você fizer exatamente o que eu digo... Eliana fez uma pausa, reunindo forças. Você vai receber tanto que nunca mais precisará trabalhar como auxiliar de limpeza, limpando o chão de outras pessoas e esvaziando comadres. Eu estou falando sério. A garota olhou para ela com desconfiança, mas algo brilhou em seus olhos. Esperança, desespero. Eliana viu que aquela moça estava encurralada pela vida. Pessoas assim se agarram a qualquer palha. A senhora realmente está falando sério? Absolutamente. Mas temos pouco tempo. Ligue para o Dr. Costa, agora. Mirela correu até a gaveta, pegou o celular. Os dedos tremiam enquanto ela folheava os contatos. Encontrou o nome, discou. Eliana ouviu longos toques. Finalmente atenderam. Dr. Ricardo Costa, me desculpe, estou ligando da clínica a pedido da doutora Eliana Soares de Carvalho. Ela está pedindo para o senhor vir com urgência. Ela hesitou. Sim, ela está lúcida. Diz que é um assunto pessoal, muito urgente. A voz do advogado perguntou algo. Mirela repetiu. Depois, estendeu o telefone para Eliana. Ela pegou o celular, mal conseguindo segurá-lo. Ricardo, sou eu, disse ela. Preciso fazer um novo testamento hoje, agora. Venha imediatamente e traga um tabelião de notas. E não conte nada lá a ninguém. Do outro lado, o Dr. Costa ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu secamente. Estou a caminho. Chego em 1 hora. Eliana devolveu o telefone a Mirela. Obrigada. Agora, tudo o que você precisa fazer é esperar aqui e ficar calada. Quando ele chegar, você ficará como testemunha. Entendeu? Mas por que eu? Por que a senhora confia em mim? Eliana sorriu fracamente. Porque você é uma estranha. Você não é do meu círculo. Meu marido não vai conseguir te comprar, nem te intimidar. Você não lhe interessa. E eu preciso de você exatamente como você é. Mirela sentou-se na cadeira perto da parede, horrorizada com o que estava acontecendo. Eliana fechou os olhos, reunindo forças, 1 hora.
Ela precisava aguentar 1 hora. O tempo se arrastou. A escuridão caía lá fora. A noite de outono chegava cedo. Mirella ficou em silêncio, ocasionalmente lançando olhares para Eliana. Ela cochilava em breves intervalos, mas sua consciência não a abandonava. Exatamente 1 hora depois, a porta se abriu e entrou o Dr. Ricardo Costa. Um homem de 45 anos, bem vestido, em um terno elegante, com o olhar perspicaz de um advogado experiente. Atrás dele, sua assistente, Tatiana Lemos, de 25 anos, com um tablet nas mãos e uma expressão de alerta. Doutora Eliana, Dr. Costa se aproximou da cama, examinando seu rosto. O que está acontecendo? Feche a porta, ordenou Eliana. Sente-se e escute com atenção. Dr. Costa fez um sinal para Tatiana, que fechou a porta. Mirella permaneceu encostada na parede, como se tivesse medo de se mover. Dr. Costa se sentou e tirou um gravador de voz. Permite que eu grave para fins de integridade jurídica? Permito. Eliana contou de forma concisa e clara sobre os resultados dos exames, sobre a substância tóxica encontrada em seu sangue e sobre as palavras de Paulo meia hora antes. Dr. Costa ouviu sem interromper, mas seu rosto ficava cada vez mais tenso. A senhora tem esses exames em um cofre em casa? A senha é a data de nascimento da minha mãe. Vá buscá-los. Faça cópias. Isso é base para um processo criminal, disse Dr. Costa lentamente. Mas primeiro, precisamos formalizar sua vontade. Ou, por lei, todos os bens serão transferidos ao seu cônjuge. É exatamente por isso que chamei você. Quero deixar tudo para essa moça. Eliana acenou para Mirella. Para Mirella Ferreira da Silva. E ela pagará seus honorários, integralmente. Isso também incluiremos no testamento. Dr. Costa se virou e olhou para a auxiliar de limpeza. Ela empalideceu, mas acenou com a cabeça. Mas por que ela? Porque ela está aqui, porque eu confio nela, e porque não tenho tempo para dúvidas. Todo o meu patrimônio foi adquirido antes do casamento. Não tenho filhos, é meu, e tenho o direito de dispor dele como quiser. Formalize o testamento de forma que Paulo não possa contestá-lo. Dr. Costa assentiu. Precisaremos de um tabelião de notas e de um médico que ateste sua capacidade mental no momento da assinatura. Sem isso, o testamento fica vulnerável. Organize isso hoje, agora. Certo. Tatiana, chame o tabelião de plantão e encontre um neurologista ou psiquiatra independente de outra clínica. Peça para ele vir imediatamente. Tatiana saiu, pegando o telefone. Dr. Costa virou-se para Mirella. Moça, você entende o que vai acontecer agora? Mirella balançou a cabeça, insegura. Não totalmente. Você receberá todo o patrimônio da doutora Eliana. A casa, as clínicas, os imóveis, as contas. Você se tornará uma mulher muito rica, mas também será um alvo para o marido dela. Ele tentará contestar o testamento. Possivelmente tentará intimidá-la ou suborná-la, ou algo pior. Você está pronta para isso? Mirella permaneceu em silêncio. Depois, lentamente disse: Eu tenho que estar pronta. Sim, porque juridicamente faremos tudo corretamente. Mas psicologicamente isso será uma guerra. Eliana interveio. Mirella, não te peço para ser uma santa. Pegue o dinheiro, faça o que quiser. Mas uma coisa eu peço. Leve adiante o caso do envenenamento dele, para que ele seja preso. Para que não mate mais ninguém. Você promete? A garota olhou para ela com lágrimas nos olhos. Eu prometo. Em meia hora, o quarto reuniu o tabelião de notas, um senhor mais velho com uma pasta e um selo, a psiquiatra de um hospital vizinho, uma mulher de 50 anos, Dr. Costa, Tatiana, Mirella e a própria Eliana. A psiquiatra realizou o exame fazendo perguntas. Que dia é hoje? Onde a senhora está? Qual o nome do presidente? Eliana respondeu claramente. A médica anotou no formulário. Paciente orientada no tempo, espaço e na própria identidade, consciência clara, capaz, assinatura, carimbo. O tabelião abriu o notebook e começou a digitar o texto do testamento. Ele leu em voz alta. Eu, Eliana Soares de Carvalho,
Estando em meu juízo perfeito e gozando de plena capacidade mental, lego todos os meus bens, que até o dia de minha morte vierem a me pertencer, a Mirela Ferreira da Silva. Ele levantou os olhos. Doutora Eliana, a senhora entende que está privando seu cônjuge da herança? Entendo. A senhora age por vontade própria, sem coação? Sim, eu confirmo. O tabelião assentiu, imprimiu o formulário em uma mini impressora portátil. Dr. Costa olhou para a câmera do celular, filmando todo o procedimento. Eliana assinou com a mão trêmula. O tabelião colocou o selo, autenticando o documento. Tatiana e uma enfermeira de outro setor atuaram como testemunhas, a fim de excluir qualquer alegação. Quando tudo terminou, o tabelião guardou o documento na pasta. Eu o entregarei para a custódia no cartório. Amanhã de manhã, farei cópias autenticadas. Tudo estará dentro da lei. Eliana assentiu. As forças a estavam abandonando. Dr. Costa se inclinou. Doutor Eliana, eu cuidarei da toxicologia. Vou levantar todos os exames. Entrarei em contato com a Polícia Civil. Paulo responderá. Obrigada, ela sussurrou. Todos saíram. Apenas Mirela ficou. Ela estava ao lado da cama, sem saber o que dizer. Vá para casa, Eliana disse, exausta. Talvez a gente se veja amanhã. Mirela assentiu e saiu. Eliana ficou sozinha. Ela olhou para a escuridão lá fora e pensou. 3 dias, talvez menos. Mas ela conseguiu. Ela conseguiu privar Paulo daquilo pelo qual ele a estava matando. E isso era a única coisa que importava agora. Durante a noite, ela morreu, silenciosamente, sem sofrimento. As enfermeiras a encontraram pela manhã. Quando foi informado, Paulo soluçou no corredor. Alto, de forma demonstrativa. Os funcionários da clínica o confortaram, ele agradeceu, apertando um lenço, enquanto fagulhas de triunfo dançavam em seus olhos. A manhã começou com um telefonema. Paulo Henrique Viana estava sentado no escritório de Eliana, agora seu escritório, como ele acreditava, folheando papéis, documentos de imóveis, extratos bancários, contratos de locação. Toda aquela riqueza pertencia a ele. 3 anos de espera, 3 anos de encenação de marido amoroso. E o resultado estava ali. Ele se recostou na cadeira de couro, espreguiçando-se. Lá fora, o dia de outubro estava claro. As folhas das árvores ardiam em amarelo e laranja. Lindo. Paulo sorriu. A vida estava melhorando. O telefone vibrou. Vitória Menezes. Ele atendeu. Oi, meu amor, como você está? A voz da amante soava cautelosa. Ótimo. Ela morreu esta noite. Silenciosamente, sem testemunhas. Os médicos disseram: insuficiência hepática, sem perguntas. Tem certeza? Absolutamente. Calculei tudo, a dosagem foi mínima, diluída por meses. A droga se decompõe rapidamente, quase não deixa vestígios. Mesmo que alguém queira verificar, não encontrarão nada. Vitória ficou em silêncio. E o testamento? Que testamento? Ela não fez nada, eu verifiquei. Todo o patrimônio foi adquirido antes do casamento. Sem filhos, portanto, eu herdo como cônjuge. A lei está do meu lado. Espero que esteja certo. Vic, não se preocupe. Em 6 meses, vou formalizar tudo, vender as clínicas, os imóveis e vamos embora. Para onde você quiser, para o exterior. O dinheiro será suficiente para várias vidas. Vitória suspirou. Tudo bem, apenas seja cauteloso, não se apresse, finja luto. Eu sou um profissional, Paulo riu. Não me ensine. Ele desligou e foi até o armário onde Eliana guardava o conhaque de coleção. Serviu-se, provou. Excelente. Tudo naquela casa era excelente. E agora, tudo era dele. Bateram na porta. A empregada, uma senhora mais velha com os olhos vermelhos, entrou. Seu Paulo, o advogado está aqui, Dr. Ricardo Costa. Paulo franziu a testa. Dr. Costa era sempre muito inteligente e muito atento. Eliana confiava a ele todos os assuntos jurídicos. O que ele queria? Deixe-o entrar. Dr. Costa apareceu no escritório, bem vestido, em um terno sóbrio, com uma expressão séria. Ele não estendeu a mão para cumprimentar, apenas acenou. Paulo, meus pêsames. Obrigado. Paulo fez uma careta de tristeza.
É uma tragédia. Sem dúvida. Preciso discutir alguns assuntos jurídicos com o senhor. Estou ouvindo. Dr. Costa se sentou, sem esperar por um convite, e tirou uma pasta. A doutora Celiana deixou um testamento. Paulo enrijeceu. Impossível! Como assim? Ela não me disse nada sobre um testamento. E o que diz? Todo o patrimônio que lhe pertencia no momento de sua morte foi legado a outra pessoa. Houve uma pausa. Paulo demorou a entender o significado do que foi dito, depois perguntou. Quer dizer que eu não sou o herdeiro no testamento? A doutora Eliana dispôs de seus bens de outra forma. Paulo pulou. Isso é impossível. Ela estava em coma quando ela fez isso? Dr. Costa olhou para ele friamente. O testamento foi formalizado um dia antes de sua morte. Na presença de um tabelião de notas, um médico psiquiatra que confirmou sua capacidade mental e 2 testemunhas. É totalmente legal. Para quem? Paulo sentiu um frio na espinha. Para quem ela deixou? Será divulgado no cartório, amanhã às 10 da manhã. Sua presença é obrigatória. Eu vou contestar. Paulo bateu o punho na mesa. Ela estava insana, doente. Temos o laudo médico de sua plena capacidade mental no momento da assinatura. Temos a gravação em vídeo. Temos os testemunhos do tabelião. Dr. Costa se levantou. Aconselho sua senhora a se preparar mentalmente e a contratar seu próprio advogado. Ele saiu sem se despedir. Paulo ficou sozinho, respirando pesadamente. Um testamento. Como ela usou? Como ela conseguiu? Ele pegou o telefone e ligou para a Vitória. Temos um problema enorme. Na manhã seguinte, Paulo apareceu no cartório. Vitória estava com ele. Ele a apresentou como uma amiga da família que o estava apoiando em um momento difícil. O tabelião, o mesmo senhor mais velho, recebeu-os no escritório. Dr. Costa e sua assistente, Tatiana Lemos, já estavam sentados lá. Onde está o herdeiro? Perguntou Paulo rispidamente. A herdeira enviou um representante, respondeu o tabelião. Seus interesses são representados pelo Dr. Costa, com base em uma procuração autenticada em cartório. Quem é ela? Onde ela está? O tabelião abriu a pasta e tirou o documento. De acordo com o testamento de Eliana Soares de Carvalho, a única herdeira de todos os seus bens é Mirela Ferreira da Silva, residente... Quem é ela? Paulo não conseguia acreditar no que ouvia. Eu nunca ouvi falar dela. A auxiliar de limpeza da clínica onde sua esposa faleceu, confirmou o tabelião. Vitória agarrou o braço de Paulo, apertando-o em sinal de alerta. Ele engoliu a raiva, forçando-se a falar calmamente. Isso é um absurdo. Eliana não conhecia essa moça. Como ela pôde deixar tudo para ela? Dr. Costa respondeu tranquilamente. O testador tem o direito de legar seus bens a qualquer pessoa. A lei não exige explicação dos motivos. Mas ela estava doente, insana. Pelo contrário, Dr. Costa colocou o laudo médico sobre a mesa. Aqui está o laudo do médico psiquiatra que realizou o exame imediatamente antes da assinatura do testamento. Conclusão: capaz, consciência clara, vontade livre. Há também uma gravação em vídeo do procedimento. O tabelião atestou pessoalmente sua vontade. Tudo foi formalizado de maneira impecável. Paulo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. E eu? O que me cabe? O tabelião explicou pacientemente, como se estivesse explicando o óbvio. O patrimônio de sua esposa foi adquirido antes do casamento, portanto, não é considerado patrimônio comum. O senhor, como cônjuge sobrevivente, tem direito apenas à sua parte dos bens adquiridos em conjunto. O que foi comprado ou ganho durante os 3 anos de casamento. A casa, as clínicas, os imóveis comerciais, as contas... tudo isso pertencia a Eliana antes do casamento. Pelo testamento, esses ativos vão para a senhora Mirela, ou seja, eu não tenho nada. O senhor tem seu salário de 3 anos, suas economias pessoais, o carro registrado em seu nome. Esta é a sua parte no patrimônio adquirido em conjunto. Paulo permaneceu em silêncio. Sua cabeça zunia. 3 anos. 3 anos envenenando-a, suportando, fingindo. Para quê? Para que uma maldita auxiliar de limpeza recebesse milhões. Onde ela está? Perguntou ele, perigosamente baixo. Mirela entrou com o pedido de aceitação da herança por meio de seu representante, respondeu o tabelião. Não é obrigatório que o senhor saiba onde ela está.
Eu quero falar com ela. Isso é impossível, interveio o Dr. Costa. Minha cliente não deseja se encontrar com o senhor. Eu vou contestar o testamento. Vou entrar na justiça. É seu direito. Mas aviso, temos todos os motivos para acreditar que a contestação será infrutífera. O testamento foi redigido juridicamente de forma impecável. A vontade do testador foi expressa claramente. Os documentos médicos confirmam a capacidade mental. Não há base para anular o testamento. Paulo se levantou, cambaleando. Vitória o amparou pelo cotovelo. Eles saíram do cartório em silêncio. Na rua, Paulo parou, virando-se para Vitória. Tudo desmoronou, ele sussurrou. Nem tudo. Vitória o encarou, resoluta. Vamos encontrar essa garota, forçá-la a desistir. Intimidá-la, suborná-la, não importa. O principal é agir rápido. Dr. Costa a escondeu em algum lugar. Vamos encontrá-la. Eu tenho contatos, pessoas que sabem procurar. Me dê alguns dias. Paulo assentiu. O ódio fervia em seu peito. Eliana o enganou. Mesmo morrendo, ela conseguiu se vingar, mas ele não desistiria. Não depois de tudo o que investiu. Enquanto isso, uma reunião ocorria no escritório do Dr. Costa. Ricardo Costa estava sentado à mesa com Tatiana Lemos e o detetive particular André Gomes, um ex-policial, homem robusto, de 42 anos com cabelos grisalhos. A situação é a seguinte, começou o Dr. Costa. Mirella está segura agora. Ela viajou para outra região, alugou um quarto, arranjou um emprego temporário, mas Paulo vai procurá-la. Ele não vai parar. O que ele pode fazer? Perguntou Tatiana. Intimidar, subornar, forçá-la a renunciar à herança. No pior cenário, eliminá-la fisicamente em caso de recusa. Estamos lidando com um homem que envenenou sistematicamente a própria esposa. Ele é capaz de muito. André Gomes assentiu. Vou levantar todas as câmeras de segurança da clínica. Rastrear quem teve contato com Eliana nos últimos meses. Vou verificar as farmácias, o que Paulo comprou, quais medicamentos. Se ele envenenou, há rastros. Ótimo, mais um ponto. Precisamos de um processo criminal. Sem ele, Paulo continuará livre e caçando Mirella. Eu já preparei a denúncia para a Polícia Civil. Anexei os laudos toxicológicos que Eliana mandou fazer. Está claro que havia uma substância em seu sangue que ela não estava tomando por prescrição médica. Tatiana perguntou. E se a perícia não confirmar o envenenamento? Vai confirmar. Eliana era minuciosa. Ela enviou as amostras para 2 laboratórios independentes. Os resultados são idênticos. Além disso, ela registrou a piora do estado de saúde por datas, manteve um diário de sintomas. Tudo isso são evidências circunstanciais mais pesadas. Com quem vamos deixar o caso? Com o delegado Marcelo Dantas. Ele trabalha na Polícia Civil, é um profissional, não aceita suborno. Se alguém levar o caso a julgamento, é ele. André Gomes se levantou. Começo o trabalho. Amanhã forneço os primeiros resultados. Ele saiu. Dr. Costa virou-se para Tatiana. Entre em contato com Mirella. Diga que tudo está correndo conforme o planejado, que ela fique quieta sem se expor. Se acontecer qualquer coisa, ligue para mim imediatamente. Certo. E mais, levante todos os documentos de Eliana, contratos, escrituras, extratos. Quero ter certeza de que cada ativo está legalmente protegido. Paulo tentará encontrar brechas. Vamos fechá-las antecipadamente. Tatiana assentiu e saiu. Dr. Costa ficou sozinho. Ele abriu o cofre, pegou a cópia do testamento, releu-o. Tudo estava correto, cada palavra, cada vírgula. Eliana Soares de Carvalho era uma mulher inteligente. Mesmo morrendo, ela planejou tudo nos mínimos detalhes. Ele se lembrou da última conversa na clínica, de como ela o olhava calmamente, sem medo. Ricardo, eu sei que estou morrendo, mas quero que ele não receba nada, nem um centavo. Que ele entenda que me matou à toa. Doutora Eliana, a senhora tem certeza de que quer dar tudo a Mirella? A senhora mal a conhece. Conheço, o suficiente. Ela é honesta, trabalha por migalhas, aluga um quarto, paga o tratamento da mãe falecida. Pessoas assim não se compram. Pessoas assim podem receber uma vingança. Vingança? Sim, eu quero que Paulo seja preso, que ele seja julgado pelo meu assassinato. E Mirella é uma testemunha. Ela viu como ele entrou no quarto, ouviu o que eu disse depois.
Ela vai ajudar a investigação, ela me prometeu. Dr. Costa assentiu na época e agora cumpria a promessa feita à cliente moribunda. Ele trancou o testamento de volta no cofre e pegou mal o telefone. Discou o número do delegado Dantas. Delegado Marcelo Dantas, Dr. Ricardo Costa. Tenho material para o senhor, possível homicídio doloso por envenenamento sistemático. Vou enviar os documentos. O caso é complicado, mas promissor. O delegado Dantas ficou em silêncio do outro lado. Pode mandar, vou analisar. Obrigado. Aguardo o retorno. Dr. Costa desligou. Agora restava esperar. Esperar que a máquina da justiça começasse a funcionar. Lentamente, mas inexoravelmente. Enquanto isso, em um pequeno quarto alugado, em uma cidade do interior, Mirela Ferreira da Silva estava sentada em um sofá velho, olhando pela janela. Lá fora, uma chuva fina de outono caía. Gotas escorriam pelo vidro, unindo-se em riachos sinuosos. Ela ainda não acreditava. Tudo parecia um sonho. 2 dias atrás, ela lavava o chão no corredor do hospital, recebia um salário apertado, contava os centavos até o próximo pagamento. E hoje, o Dr. Costa a informou. Ela era a herdeira de uma fortuna gigantesca. Mirela não estava feliz. Ela estava com medo, porque entendia que o marido de Eliana não a deixaria em paz. Ele viria, procuraria. E então? O telefone vibrou. Tatiana Lemos. Mirela, como você está? Normal, estou em casa. Ótimo, não saia sem necessidade. Paulo já começou a busca, estamos rastreando as ações dele. Por enquanto, ele não sabe onde você está, mas seja cautelosa. Certo. Mais uma coisa, em breve o delegado vai querer colher seu depoimento. Sobre o que você viu no hospital, o que Eliana disse, esteja preparada. Estou pronta, eu prometi a ela. Parabéns, mantenha-se firme. Mirela desligou. Lembrou-se do rosto de Eliana, pálido, abatido, mas com um olhar claro e firme. Lembrou-se de suas últimas palavras. Leve adiante o caso do envenenamento dele. Para que ele fosse preso. Ela levaria. Acontecesse o que acontecesse, porque Eliana lhe dera uma chance para outra vida, e Mirela não a desperdiçaria. Lá fora, o crepúsculo se aprofundava. Em outra cidade, Paulo Viana reunia informações, traçava planos, preparava o ataque. E aqui, no quarto tranquilo, a moça, que até ontem não era ninguém, preparava-se para se defender. O jogo havia começado e as apostas eram altas demais para perder. Delegado Marcelo Dantas estava sentado em seu escritório na delegacia e examinava os materiais enviados pelo Dr. Costa. A pasta estava grossa. Laudos médicos, análises toxicológicas de 2 laboratórios independentes, extratos do histórico médico, o diário pessoal da falecida Eliana, onde ela registrava os sintomas por data. Dantas era um delegado experiente, com a reputação de ser um profissional minucioso e incorruptível. Ele não gostava de casos midiáticos, mas quando assumia, levava até o fim. Agora, ele lia o laudo toxicológico pela 3ª vez. Tudo se encaixava. Vestígios do medicamento usado em medicina paliativa para aliviar o sofrimento de doentes terminais foram encontrados no sangue de Eliana. Em grandes doses, era mortalmente perigoso. A substância era rara, estritamente controlada. Eliana não tinha câncer. De onde veio? Dantas pegou o telefone e ligou para Dr. Costa. Ricardo? Recebi os materiais. Uma pergunta. Eliana tinha motivos para tomar essa droga? Nenhuma. O médico dela confirmou, ele não receitou nada parecido. Além disso, a própria Eliana desconfiou e secretamente mandou fazer exames em um laboratório terceirizado. Os resultados vão chocá-lo, mas são confiáveis. Entendi. Quem tinha acesso à comida e aos medicamentos dela? Em primeiro lugar, o cônjuge, Paulo Viana. Eles moravam juntos. Ele preparava o chá dela, trazia os comprimidos. A empregada vinha 3 vezes por semana, mas está sob vigilância há 20 anos. É de confiança. Os outros contatos são esporádicos. O motivo do cônjuge é a herança. Eliana possuía uma rede de clínicas, imóveis comerciais, contas volumosas.
tudo adquirido antes do casamento, sem filhos. Se ela morresse sem testamento, tudo iria para Paulo, como único herdeiro legal. Mas ela deixou um testamento. Sim, um dia antes de morrer. Em favor de uma terceira pessoa, a auxiliar de limpeza Mirella. Paulo ficou sem nada. Interessante. Então ele tinha motivo, meios e oportunidade. A tríade clássica. Exatamente. Além disso, há uma testemunha. Mirella ouviu Eliana me contar sobre suas suspeitas. Ela está disposta a testemunhar. Ela está em um lugar seguro. Paulo a está procurando ativamente, tentando intimidá-la, forçá-la a renunciar à herança. Temo por sua vida. Dantas franziu a testa. Certo. Vou abrir um inquérito por indícios do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, homicídio qualificado. Vou ordenar a exumação, uma nova perícia médico-legal. Se o envenenamento for confirmado, Paulo será condenado, por um longo tempo. Obrigado, delegado. Não há de quê, apenas fazendo meu trabalho. Dantas desligou e começou a redigir a ordem de abertura do inquérito. O trabalho seria minucioso, mas ele gostava de casos assim. Quando tudo se encaixava em um quadro claro, quando o criminoso pensava ter escapado da punição e, de repente, percebia que a rede estava se fechando. 2 dias depois, o delegado obteve autorização judicial para a exumação do corpo de Eliana. O procedimento foi realizado em sigilo, sem alarde. O material foi enviado para a perícia em São Paulo, no Centro de Medicina Legal. Enquanto os peritos trabalhavam, Dantas começou a coletar provas circunstanciais. Ele instruiu seus assistentes a levantarem as gravações das câmeras de segurança das farmácias na região onde Eliana morava. A tarefa era simples: descobrir se Paulo comprou a tal droga. O resultado chegou em 1 semana. Em uma gravação de uma farmácia particular, Paulo Viana era visto claramente. Ele se aproxima do balcão, conversa com a farmacêutica, entrega dinheiro, recebe uma embalagem. A data era 2 meses antes da morte de Eliana. Dantas intimou a farmacêutica para depor. Uma mulher de 50 anos, nervosa, assustada. A senhora se lembra deste homem? O delegado mostrou uma foto de Paulo. Sim, lembro. Ele veio várias vezes. Comprava um medicamento para terapia paliativa. Dizia que a mãe dele tinha câncer, que os médicos haviam permitido que ela tomasse em casa para não sofrer. A senhora tinha receita? A farmacêutica empalideceu. Não, ele disse que perdeu a receita. Ofereceu-se para pagar a mais. Eu concordei. Eu precisava do dinheiro. Quantas vezes ele comprou? 4 ou 5, não me lembro exatamente. Dantas assentiu. A senhora entende que violou a lei? Venda de medicamentos controlados sem receita. E se essa droga foi usada para assassinato, a senhora é cúmplice. A mulher começou a chorar. Eu não sabia. Juro que não sabia. Escreva um depoimento. Confesse voluntariamente. Isso atenuará sua culpa. Mas terá que testemunhar em juízo. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Dantas ditou o protocolo. Ela assinou. Mais um fio que levava a Paulo, documentado. Enquanto isso, o detetive particular André Gomes conduzia sua própria investigação. Ele levantou todas as gravações das câmeras de segurança da clínica onde Eliana estava internada. Analisou quem entrava em seu quarto, quando e por quanto tempo ficava. Paulo Viana aparecia regularmente, trazia frutas, flores, ficava sentado à beira da cama. Nas câmeras, ele parecia um marido exemplar. Mas um dia, Gomes notou um detalhe. Paulo entra com uma garrafa térmica. Fica 10 minutos. Sai sem a garrafa térmica. 1 hora depois, a enfermeira entra para pegar a louça. A garrafa térmica está vazia. O detetive levantou os registros médicos. Naquele dia, o estado de Eliana piorou drasticamente. Náuseas, fraqueza, confusão mental. Os médicos atribuíram a progressão da doença. O detetive encontrou aquela enfermeira, fez uma entrevista informal com ela. A senhora se lembra daquele dia? Paulo trouxe chá para a esposa na garrafa térmica? Sim, lembro. A doutora Eliana bebeu um pouco, depois disse que o chá estava amargo. Pensei que fosse o mate forte. E o que Paulo disse? Nada. Sorriu, disse que ela sempre foi exigente. Gomes anotou o depoimento.
mais um tijolo no muro da acusação. Paralelamente, ele rastreava as ações de Paulo após a leitura do testamento. Paulo contratou pessoas, 2 homens fortes, de uma agência de segurança privada. Eles vasculhavam a cidade, entrevistavam ex-colegas de Mirella, vizinhos, conhecidos, procuravam para onde ela havia se mudado. Gomes relatou a Dr. Costa. Paulo se ativou. Os homens dele já descobriram que Mirella alugava um quarto na periferia. Interrogaram a proprietária. Ela disse que a moça saiu há 1 semana, não deixou novo endereço. Eles vão encontrá-la mais cedo ou mais tarde. Sim, eles têm recursos. Precisamos agir preventivamente. Proponho organizar um encontro de Mirella com os homens de Paulo, mas sob nosso controle. Vamos registrar a tentativa de pressão, intimidação. Isso será base para abrir mais um inquérito, coação e ameaças. Dr. Costa ponderou. Arriscado, mas viável. Vou falar com Mirella. Ele entrou em contato com Mirella, explicou o plano. A garota não concordou imediatamente, com medo, mas Dr. Costa a convenceu. Mirella, eles vão te encontrar de qualquer maneira. É melhor que isso aconteça em nossos termos, e que ele esteja certo de que você concordará em lhe entregar os bens. Estaremos por perto, a polícia estará por perto. Você não será ferida, e Paulo será encurralado ainda mais. Tudo bem, ela disse baixinho. Eu faço. André Gomes organizou o vazamento de informações. Através de um conhecido na agência de segurança, ele deu uma pista aos homens de Paulo. Mirella estava trabalhando em um pequeno laboratório particular em Ribeirão Preto, uma cidade vizinha. A informação chegou a Paulo em 2 dias. Ele viajou imediatamente para lá, com Vitória Menezes e os 2 seguranças. O plano era simples: encontrar a garota, intimidá-la, forçá-la a assinar a renúncia da herança. Se ela não concordasse, pressioná-la mais. Eles rastrearam Mirella à noite, quando ela saía do laboratório, e a cercaram em uma rua vazia. Paulo deu um passo à frente, sorrindo. Mirella Ferreira da Silva, finalmente, precisamos conversar. A garota recuou. Paulo continuou, sem levantar a voz. Você recebeu o que me pertence por direito. Eliana era minha esposa. Eu cuidei dela por 3 anos. E você é uma moça aleatória que estava por perto no momento certo. Você acha isso justo? Mirella ficou em silêncio. Paulo tirou papéis do bolso. Aqui está a renúncia da herança. Você assina e eu te dou 300 mil reais. Isso é o suficiente para pagar suas dívidas e começar uma nova vida. Você recusa? Ele acenou para os seguranças. Vai se arrepender. Eu não vou assinar. Mirella conseguiu dizer. Paulo franziu a testa. Vitória se aproximou, falando com doçura. Querida, você não entende com quem está se metendo. Paulo não é de desistir. Se você não assinar voluntariamente, ele vai forçar. De um jeito doloroso. Pense em si mesma, na sua saúde. Eu disse que não. Um dos seguranças avançou, mas naquele momento André Gomes saiu de trás da esquina. Atrás dele, 2 policiais uniformizados. Parados! Polícia! Paulo congelou. Vitória empalideceu. Os seguranças se entreolharam, confusos. Gomes se aproximou de Mirella. Tudo bem? Sim, ela estava tremendo, mas se manteve firme. Eles me ameaçaram, exigiram que eu assinasse a renúncia da herança. O policial anotou o depoimento. Paulo tentou se justificar. Estávamos apenas conversando, não houve ameaças. Temos tudo gravado. Gomes tirou o gravador de voz do bolso de Mirella. Cada palavra, incluindo a frase sobre o arrependimento dela, caso se recusasse. Paulo percebeu que havia sido pego. Os policiais registraram a ocorrência e o detiveram junto com Vitória para esclarecimentos. Os seguranças foram liberados com ordem de comparecimento. Na delegacia, Paulo foi mantido até de manhã e depois liberado sob fiança com proibição de deixar a cidade. Mas o inquérito foi aberto. O delegado Dantas recebeu o material e iniciou o procedimento pelo crime de coação e ameaça de violência. Agora, Paulo estava enfrentando 2 processos: o assassinato de Eliana e a ameaça à herdeira. A situação estava se tornando crítica. Paulo voltou para uma casa que não era mais dele. Vitória estava sentada no sofá, segurando a cabeça e lamentando.
Tudo está desmoronando, Paulo. Eles estão nos encurralando. Cala a boca! Ele rosnou. Estou pensando. Pensando no quê? Precisamos fugir antes que seja tarde. Fugir para onde? Eu não tenho dinheiro. Eliana deixou tudo para aquela maldita garota. Só me restou meu salário miserável de 3 anos, que já gastei há muito tempo. Então o que faremos? Paulo ficou em silêncio. Ele sabia que o tempo era curto. O delegado estava investigando a fundo. O detetive estava coletando provas. As testemunhas estavam depondo. Em breve ele seria preso, e então tudo acabaria. Ele precisava de um plano. Um plano desesperado, arriscado, mas um plano. Ele pegou o telefone e discou o número de um de seus seguranças. Escute com atenção. Você descobriu onde exatamente Mirella está morando em Ribeirão Preto? Sim, ela alugou um quarto na rua Minas Gerais, número 17. Não há seguranças com ela, mas o detetive Gomes aparece periodicamente. Ótimo. Quanto eu te devo? 50 mil. Você vai receber, mas mais um serviço. Preciso que você a assuste, de verdade. Para que ela entenda, ou ela renuncia à herança, ou... E a polícia? E se ela estiver sendo protegida mesmo em casa? Não vacile, faremos tudo em silêncio. Ou ela, ou o quê? Ou ela será encontrada na vala. O segurança hesitou. Isso já são outros valores e outros riscos. 100 mil em dinheiro. Metade agora, metade depois. Quando? Hoje à noite. Eu mesmo vou. Você vem comigo. Trazemos mais um homem de confiança. Combinado. Paulo desligou. A adrenalina estava no máximo. Ele sabia que era loucura. O delegado já estava na sua cola. Amanhã era o interrogatório. Poderiam prendê-lo. Mas se ele não fizesse nada, perderia para sempre. E se Mirella renunciasse à herança, o caso desmoronaria. Sem herança, sem motivo. Sem motivo, a acusação seria mais fraca. Ele arrumou suas coisas, dinheiro, documentos, um celular reserva, deixou um bilhete para a empregada dizendo que havia ido para a casa de um amigo por alguns dias, que seus nervos não aguentavam. Entrou no carro e foi se encontrar com o segurança. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Mirella Ferreira da Silva terminava o dia de trabalho. O laboratório fechava às 6 da noite. Ela trocou de roupa e saiu para a rua. Novembro havia chegado. Vento frio, umidade, escurecia cedo. Mirella caminhava pela rua deserta em direção ao ponto de ônibus. O telefone vibrou. Tatiana Lemos. Mirella, onde você está? Estou indo para casa. O trabalho acabou. Gomes não poderá te encontrar hoje. Ele está em outro caso. Seja cautelosa. Se houver qualquer coisa, ligue imediatamente. Certo. Mirella guardou o telefone. Olhou em volta. A rua estava vazia, os postes de luz fracos. Ela se sentiu desconfortável. Acelerou o passo. Atrás dela, ouviu o ruído de um motor. Um carro. Mirella se virou. Uma SUV preta dirigia devagar, quase paralela a ela. O vidro baixou. Ao volante, um homem desconhecido. No banco de trás, Paulo Viana. Mirella Ferreira da Silva. Entre. Precisamos conversar. Não, ela recuou. A SUV parou. As portas se abriram. 2 homens, fortes, vestidos de preto, saltaram do carro. Um agarrou o braço de Mirella, o outro tapou sua boca. Ela tentou se soltar, mas não teve forças. Foi empurrada para dentro do carro, espremida entre os seguranças. A SUV arrancou. Paulo se virou para ela. Que pena que você foi tão inflexível, Mirella. Poderíamos ter resolvido pacificamente, mas agora terá que ser de outra forma. Ela permaneceu em silêncio, sufocada pelo medo. O carro saiu da cidade, virou para uma estrada de terra, parando perto de um galpão abandonado. Paulo saiu e acenou para os seguranças. Tirem ela. Mirella foi puxada para fora do carro e levada para o galpão. Dentro estava frio e escuro. Cheirava a umidade e ferrugem. Paulo acendeu a lanterna do celular, iluminando o rosto dela. Escute com atenção. Você tem 2 opções. Primeira, você assina a renúncia da herança aqui e agora. Eu te levo de volta, te dou os 300 mil e nos separamos como amigos. Segunda opção, ele fez uma pausa. Ninguém nunca mais vai te encontrar. Entende? Mirella tremia. Eles estão me procurando.
Se eu desaparecer, a culpa vai recair sobre você imediatamente. Deixe que suspeitem. Sem corpo, sem crime. E o corpo? Paulo sorriu. O pântano aqui perto é fundo. Até um tanque afunda lá. Ela permaneceu em silêncio. Paulo tirou os papéis do bolso. Aqui está a renúncia. Da renúncia. Você vai assinar? Não. Paulo acenou para um dos seguranças. Ele deu um tapa no rosto de Mirella. Ela caiu, batendo o joelho no chão de concreto. Paulo se agachou ao lado dela. Você acha que estou brincando? Eu matei Eliana. Lentamente, metodicamente. Por 3 meses eu colocava veneno no chá dela. Eu a via definhar e não me importava. Você acha que vou fazer diferente com você? Mirella levantou a cabeça e olhou-o nos olhos. Sangue escorria de seu lábio partido. Você é um assassino e será preso, cedo ou tarde. Paulo se levantou, chutou-a no estômago. Ela se curvou de dor. Ele se agachou novamente. Última chance. Você assina? Mirella, gananciosa pelo dinheiro de outra pessoa, permaneceu em silêncio. Paulo se endireitou, acenou para os seguranças. Preparem o carro. Vamos levá-la para o pântano. Resolveremos isso lá. Nesse momento, sirenes foram ouvidas do lado de fora. Paulo parou. Os seguranças correram para a porta, mas policiais já invadiam o galpão com armas em punho. Parados! Mãos na cabeça! Paulo tentou fugir, mas foi dominado e algemado. Os seguranças também foram detidos. André Gomes entrou em seguida, aproximou-se de Mirella e a ajudou a se levantar. Você está bem? Viva? Sim, ela ofegou. Você foi corajosa. Se segure, chamamos uma ambulância. Paulo foi retirado do galpão e colocado no carro da polícia. Ele olhou para Mirella com ódio. Ela estava em pé, apoiada em Gomes, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que tudo ficaria bem. Gomes explicou a ela mais tarde no hospital, depois que os médicos trataram seus ferimentos. Estávamos monitorando o telefone de Paulo. Quando ele saiu da cidade, percebemos que estava tramando algo. Coordenamos com a polícia local. Chegamos a tempo. Obrigada. Mirella segurava uma bolsa de gelo no lábio ferido. Se não fosse por vocês... Não pense nisso. O importante é que você está viva. E Paulo agora vai apodrecer na cadeia por muito tempo. Tentativa de homicídio, sequestro, ameaças, além do caso principal, o assassinato de Eliana. Ele deve pegar uns 20 anos. Mirella assentiu. A dor estava diminuindo gradualmente. Ela fechou os olhos, lembrando-se do rosto de Eliana. A promessa que lhe havia feito. Ela a cumpriu. No dia seguinte, o delegado Dantas interrogou Paulo Viana. Ele estava sentado na cela de detenção provisória, barbudo e com o olhar apagado. Paulo Henrique Viana, o senhor está sendo acusado de homicídio doloso de sua esposa, Eliana Soares de Carvalho, por envenenamento sistemático. Também por sequestro e tentativa de homicídio de Mirella Ferreira da Silva. O senhor se declara culpado? Não. Paulo olhou para a mesa sombrio. Temos a perícia que confirma o envenenamento. Temos testemunhas que o viram comprando a droga na farmácia sem receita. Temos gravações de câmeras de segurança da clínica onde o senhor trazia chá para sua esposa na garrafa térmica após o que ela piorava. Temos a gravação de sua conversa com Mirella, onde o senhor diz claramente: eu matei Eliana. Lentamente, metodicamente. Por 3 meses eu colocava veneno no chá dela. Quer que eu toque a gravação? Paulo permaneceu em silêncio. Dantas ligou o gravador de voz. A voz de Paulo soou distintamente. Eu matei Eliana. Lentamente, metodicamente. Por 3 meses eu colocava veneno no chá dela. Eu a via definhar e não me importava. Dantas desligou a gravação. Esta é a sua voz. Paulo não respondeu. Dantas continuou. Também temos o depoimento de Mirella, que o senhor sequestrou, agrediu e ameaçou de morte, caso ela não renunciasse à herança. Há lesões corporais registradas nela. Seus seguranças já testemunharam, confirmando que agiram sob suas ordens. Paulo, o senhor se encurralou. A única coisa que pode ajudar é uma confissão completa. Paulo levantou a cabeça. Quero um advogado. É seu direito. Interrogatório encerrado. Dantas saiu da cela e ligou para Dr. Costa. Dr. Ricardo, Paulo está detido. O juiz determinou a prisão preventiva. Fuga está excluída, pressão sobre testemunhas também. Podemos passar para a próxima fase. Ótimo!
Estou preparando os documentos para o processo civil. Paulo continua contestando o testamento, mas agora sua posição está ainda mais fraca. O tribunal verá um homem acusado de assassinar a esposa tentando obter seus bens. Isso é cínico. Concordo. Quais as chances dele vencer o caso civil? Nulas. O testamento está impecável. Laudo médico de capacidade mental. Gravação em vídeo. Testemunha do tabelião. Tudo está no lugar. O juiz irá indeferir o pedido dele, com certeza. Então resta apenas o caso criminal. Continuo a coleta de provas. Em breve, encaminharei ao Ministério Público para a acusação. Mantenha-me informado. Dantas encerrou a ligação. O trabalho estava correndo conforme o planejado. Mais algumas semanas, e o caso seria enviado a julgamento. Enquanto isso, na cidade vizinha, Mirela Ferreira da Silva estava sentada no apartamento que Dr. Costa havia alugado para ela. Um lugar seguro. Segurança 24 horas. Ela olhava pela janela para o céu de novembro e pensava em como sua vida havia mudado. Um mês atrás, ela não era ninguém. Lavava chão, recebia um salário de fome, morava em um quarto alugado, e agora era herdeira de uma fortuna gigantesca. Testemunha-chave em um caso criminal. Uma mulher que tentaram matar. Ela não estava feliz com o dinheiro. Ainda não estava, porque entendia que era o preço da vida de Eliana Soares de Carvalho. E esse preço a obrigava. O telefone tocou. Dr. Costa. Mirela? Como você está? Normal. Os hematomas estão sumindo. Que bom, tenho novidades. Paulo está preso, a investigação está coletando as últimas provas. Em breve, o caso será enviado a julgamento. Paralelamente, o processo civil do testamento está em andamento. Em um mês, teremos uma decisão. E o que eu devo fazer? Esperar, testemunhar quando solicitada e se preparar para se tornar a proprietária legal de todos os bens de Eliana, após o julgamento. Mirela ficou em silêncio. Dr. Ricardo, e se eu não quiser? Se eu não quiser tudo isso? O dinheiro, as casas, as clínicas, eu tenho medo, não sei como viver com tudo isso. Dr. Costa suspirou. Mirela, Eliana não escolheu você por acaso. Ela viu em você algo que não havia nos outros. Honestidade, talvez, ou simplesmente bondade. Ela queria que você tivesse uma chance. Não a desperdice. Pegue o dinheiro, construa sua vida. Mas lembre-se, você prometeu a ela levar o caso até o fim e você cumpriu sua promessa. Eu me lembro. Então, ótimo. Mantenha-se firme. Em breve tudo isso acabará. Mirela desligou, olhou para a fotografia de Eliana que Dr. Costa lhe havia dado. Uma mulher de meia idade com um rosto inteligente e um olhar firme. Ela viveu uma vida difícil, construiu um negócio, perdeu o amor e depois foi traída e assassinada. Mirela disse baixinho no vazio. Eu vou levar o caso até o fim, eu prometo. Na penitenciária, Paulo Viana estava deitado na cama, olhando para o teto. Sua vida havia desmoronado. Tudo o que ele construiu em 3 anos se desfez em um mês. Eliana o venceu, mesmo depois de morta. Ele se lembrava de seus últimos dias, de como ela estava pálida e fraca no quarto do hospital, de como ele sussurrava para ela, pensando que ela estava inconsciente, de como ele se alegrava, e ela ouvia tudo, entendia tudo, e deu o contra-ataque do qual ele jamais se recuperaria. Paulo fechou os olhos. A cela estava fria e abafada ao mesmo tempo. Em algum lugar, a água pingava. O colega de cela roncava. A vida continuava, mas para ele ela havia parado. Ele se lembrou de Vitória. Ela o abandonou quando sentiu o perigo. Uma mulher esperta. Ela sempre foi mais esperta que ele. Usou-o assim como ele usou Eliana. Paulo virou-se para a parede. Amanhã, mais um interrogatório, depois o julgamento, depois a sentença. 20 anos, talvez mais, ele não viveria para ser livre. 20 anos na sua idade, era uma sentença de morte. Ele sorriu amargamente. Eliana sabia o que estava fazendo. Ela lhe deixou a vida, mas tirou tudo pelo que ele viveu. Isso era pior que a morte. Do lado de fora, passos foram ouvidos. A escolta trazia alguém novo. A porta da cela vizinha bateu. Paulo não se moveu. Ele não se importava. Eliana venceu e essa vitória foi absoluta. Passou-se um ano.
A primavera chegou inesperadamente rápido. A cidade se encheu do cheiro de grama fresca. Mirela Ferreira da Silva estava de pé na janela de seu novo apartamento, olhando para a avenida lá embaixo. O apartamento era espaçoso, claro, com tetos altos. Seu apartamento, comprado com o dinheiro de Eliana. Muitas coisas haviam mudado nesses meses. O inquérito foi concluído. O caso de Paulo Viana foi enviado a julgamento. Paralelamente, o processo civil sobre o testamento terminou. O tribunal reconheceu a vontade de Eliana como legal e fundamentada, rejeitando a contestação de Paulo. Mirela se tornou oficialmente a herdeira de todos os bens. A casa, as 3 clínicas, os 2 centros comerciais, os escritórios e as contas bancárias. O valor era enorme, cerca de 150 milhões de reais. Mirela contratou gerentes para as clínicas, corretores para a venda de parte dos imóveis. Ela não queria manter tudo. Era demais. Vendeu os centros comerciais, um dos escritórios. Manteve a casa e uma clínica que funcionava bem e gerava uma renda estável. O dinheiro da venda foi investido em ativos seguros. Uma parte, ela doou para uma instituição de caridade que ajudava pacientes com câncer. Outra parte, usou para pagar todas as suas dívidas, as de sua mãe, as de parentes distantes. Ao Dr. Costa e sua equipe, ela pagou um honorário generoso, mais do que eles pediram. A André Gomes também. Ao delegado Dantas, ela presenteou com um relógio caro. Ele não podia aceitar dinheiro, mas aceitou o presente. Obrigada, disse o delegado, apertando sua mão. Nem todos aguentariam tanta pressão. Você foi corajosa. Eu apenas cumpri minha promessa. Isso tem um valor inestimável. Mirela sorriu. O delegado Dantas se foi, e ela ficou sozinha no escritório do Dr. Costa. Dr. Ricardo serviu-lhe um chá e sentou-se à sua frente. E agora, Mirela? Eu não sei. Quero viver em paz, sem medo, sem perseguição. Quero estudar. Vou fazer faculdade de psicologia. Agora eu tenho a oportunidade. É o certo a fazer. Eliana gostaria que você fosse feliz. Eu vou me esforçar. Dr. Costa assentiu. Se precisar de algo, procure-me. Sempre ajudarei. Obrigada. Ela terminou o chá, se despediu e saiu para a rua. O dia estava quente, ensolarado. A cidade vivia sua vida normal. As pessoas apressavam-se, as crianças brincavam nos quintais, os vendedores atendiam os clientes nas lojas. Mirela pegou um táxi e deu o endereço. A casa de Eliana, agora sua casa, ficava em um bairro tranquilo, cercada por um jardim. Ela entrou, caminhou pelos cômodos. Tudo estava limpo, arrumado. A empregada havia se aposentado, mas vinha uma vez por semana para arejar e limpar. Mirela subiu para o 2º andar, entrou no quarto de Eliana. O quarto era espaçoso, claro. Na cômoda havia uma foto. Eliana jovem, bonita, confiante. Mirela tirou as chaves da bolsa e as colocou na cômoda ao lado da foto. Ela disse baixinho: Doutorata Eliana, eu fiz tudo o que a senhora pediu. Paulo foi condenado. Pegou 22 anos. Ele não vai mais envenenar ninguém, não vai mais enganar ninguém. Obrigada pela confiança. Eu vou tentar ser digna do que a senhora me deixou. Ela ficou em silêncio por um momento, depois saiu do quarto, desceu as escadas, foi para a sala de estar, sentou-se na poltrona perto da lareira e fechou os olhos. Tudo tinha acabado. Paulo estava atrás das grades, Vitória também. A herança estava formalizada, as dívidas quitadas, a vida estava recomeçando. Mirela lembrou-se daquele dia no quarto do hospital, quando Eliana a chamou. Lembrou-se de suas palavras. Se você fizer exatamente o que eu digo, nunca mais precisará trabalhar como auxiliar de limpeza. Na época, parecia o delírio de uma pessoa doente. Agora era a realidade. Ela abriu os olhos, olhando para a lareira. A vida lhe dera uma chance. Eliana lhe dera uma chance, e ela não a desperdiçaria. Ela manteve a casa, mas raramente morava lá. Passava mais tempo no apartamento no centro. A clínica gerava renda. Os gerentes trabalhavam honestamente. Mirela controlava as finanças, mas não interferia na gestão operacional. Entendia que ainda não era especialista. Mirela se lembrava de Paulo com frequência. Ela o perdoou? Não, mas também não sentia ódio.
apenas indiferença. Paulo ficou no passado, junto com a vida em que ela limpava o chão e vivia na miséria. No outono, Mirella ingressou na universidade, no curso de psicologia, e foi então que ela voltou para a casa de Eliana. Caminhou pelos cômodos, parou perto do quarto, entrou, sentou-se na beira da cama, olhou para a foto. Doutora Eliana, 1 ano se passou. Eu consegui. Aprendi a viver com essa herança, não a desperdicei, não enlouqueci com o dinheiro. Paulo está preso, cumprindo sua pena. Vitória também. Tudo como a senhora queria. Obrigada pela confiança, pela chance. Ela se levantou, saiu do quarto, fechou a porta silenciosamente, com cuidado. A vida continuava. Sem vingança, sem ódio, apenas vida. E essa era a melhor coisa que Mirella podia fazer, viver dignamente, honestamente, lembrando-se da mulher que lhe deu tudo. Eliana Soares de Carvalho venceu, não pela força nem pela raiva, mas pela inteligência, pelo cálculo e pela crença de que a justiça existe. Paulo pagou por cada dose de veneno, por cada mentira, por cada segundo em que assistiu até a esposa morrer. E Mirella recebeu uma chance, e ela a usou corretamente. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir